Análise. Claudiane Weber. Bom dia, amigos da Rádio CDN, que nos fazem companhia neste sábado, 11 de fevereiro de 2023. Nós vamos juntos até às 11h30 e está no ar o programa Análise, que tem a parceria de Cotricel, há 65 anos, unindo forças e cooperando com o agronegócio. Na técnica do programa, nós temos Fernando Barcelos. E você pode acompanhar o programa pela rádio CDN 93.5 FM, pela TV Diário nos canais 26 e 526 da NET, ou então pelo player no nosso site do Grupo Diário ou no aplicativo do grupo. Também, a partir de segunda-feira, o programa fica disponível no YouTube. E hoje nós vamos tratar sobre educação parental. Por isso, nós convidamos a participar conosco a educadora parental Raveli Bueno Goulart, ela que também é educadora especial e mestre em educação, além de ser mãe do Pedro, que tem 8 anos, e da Luísa, de 6. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Claudiane. Obrigada. Você que nos acompanha já ouviu falar desse tema, educação parental? Talvez até já tenha, ouvido falar, mas pode não saber muito bem o que isso significa. Então, para iniciar nossa conversa, eu gostaria de pedir para que a Raveli explique, de uma forma mais simples, para quem está em casa poder compreender bem o que é a educação parental. Exatamente. É uma profissão relativamente nova. Aqui no Brasil, ela surgiu por volta de 2010. E, em resumo, é uma profissional que vai educar pais a serem pais. Uhum. E num primeiro momento, isso pode soar um tanto estranho, Porque, precisa alguém ensinar, as pessoas a serem pais e mães? Sim. Porque hoje tem tanta informação, tem tanta pesquisa, tantos estudos, da neurociência, e que isso ajudam pais a entenderem os seus filhos, a entenderem o seu desenvolvimento infantil. Porque o que eu vejo muito é que os pais, às vezes, esperam algo, da criança, que ela não tem condições cognitivas, emocionais, que ela não está pronta ainda, Então, às vezes, criam-se, problemas, antecipando, assim, as ações e o comportamento da criança conforme a idade, muitas vezes. Exatamente. E até mesmo conhecendo o desenvolvimento, da criança, E saber o que acontece no cérebro dela aos 2 anos, aos 3 anos, aos 4 anos, Aí uma fase bem, que toda mãe passa é a famosa birra, O que é a birra? A gente precisa entender o que é a birra e como ajudar essa criança, Então, o educador parental, ele vai trazer todas essas informações, ele vai educar pais através, do conhecimento. E eu garanto que, como mãe, eu vivo isso, Então, eu fiz o curso para aprender e eu pude ver toda a teoria que eu aprendi, eu aplico, na prática e vejo o quanto isso realmente faz muita, diferença. Hoje eu sou uma mãe, diferente, de uns anos atrás, porque eu tô sempre estudando, tô sempre aprendendo, sempre com o objetivo de ensinar o melhor, e dar o meu melhor para que os meus filhos, se desenvolvam bem. Certo, então a educação parental é como se fosse, então, a educação dos pais para, então, apoiar o desenvolvimento dos filhos. É Exatamente isso. É uma educação voltada aos pais. Aos pais. Em como eles agirem do melhor modo para o crescimento e desenvolvimento dos filhos, então. Certo. E o que tu poderia, assim, nos dizer? Vamos começar, assim, vamos numa ordem cronológica, tá? Isso já se aplica desde o nascimento da criança ou é para quando as crianças já são maiores? Como que funciona? Desde o nascimento, É tu entender, por exemplo, que ali os 3 primeiros meses, a gente tem uma fase, que é chamada de esterogestação, que são os 3 primeiros meses que a criança, ela tá entendendo que saiu, que ela não tá mais, no ventre, da mãe, e que antes ela vivia em um ambiente e que agora ela está em outro ambiente,
então os pais entenderem que essa fase, o bebê, ele tá se adaptando a um outro ambiente, que é como, né, se fosse uma gestação externa, né, por isso o nome, isso é fundamental, porque o que a criança, né, precisa é colo, é sentir, quanto mais perto, né, mais contato físico, pele a pele com a mãe, isso é essencial, né? Sim. E daí entendendo todo o desenvolvimento. Então, com certeza, né, já é Desde dos o início. primeiros dias. Sim, e também muitos falam que é algo mais instintivo, né, a criação de um filho. E com certeza, né, também eu penso desse modo também, que é muito por instinto, porém, como hoje a gente tem várias informações, vários recursos, tanto tecnológicos quanto de conhecimento, por que não, né, se aprofundar e aperfeiçoar e mudar, porque também eu noto que muitos pais e mães que já têm filhos e agora têm outros filhos após alguns anos, já dizem que as crianças são diferentes, que elas não estão mais vindo como antes, né? Elas já vêm parece que com um outro aprendizado, uma outra rapidez, né, nas coisas. Então, não sei se vai me corrigindo se estou equivocada no pensamento, né? Então, realmente, a gente aprende, não é que aprenda, né? Mas normalmente se passa de geração em geração o conhecimento de como tu cuidar de uma criança, como tu educar, e isso passa muito por questões culturais e sociais que ao longo, né, de todos esses anos foram se adaptando, né? Então, em relação a isso também, como que tu pensa dentro da educação parental, essas questões de dicas, de orientações assim que vêm das gerações anteriores, né? Se algumas realmente se aplicam, a gente pode, né, claro, utilizar, como que seria nesse sentido. Perfeito, teu raciocínio é exatamente isso que eu acredito, que eu estudo, que eu sempre falo, né, para as mães, assim. O que eu percebo hoje? Uma dificuldade, né, dos pais em não saberem como lidar com as crianças. Por quê? Porque eles estão fazendo justamente... eles estão, né, reproduzindo a educação, né, que receberam. Por quê? Porque é o que tu disse, a gente inconscientemente vai reproduzir aquilo, né, que recebeu, porque é o que está registrado aqui. É como a gente acha que é correto. Exatamente, é o que a gente sabe, né, fazer. A gente não sabe, né, fazer, né, de outro jeito. Eu vejo muitos pais, né, falarem assim, a minha mãe, né, fazia assim, eu não vou fazer igual. É possível, mas é muito, né, difícil, porque isso é o que tá registrado aqui. Então, é o que tá guardado, essa, né, memória. Então, às vezes, ali, né, no dia a dia, automaticamente, inconscientemente, tu vai, né, reproduzir isso. E eu sempre digo que eu percebo que as dificuldades que os pais estão enfrentando hoje é justamente por querer educar as crianças hoje da mesma forma que a gente, adulto, foi educado há 20, 30, 40 anos atrás, né? As crianças estão, né, diferente, e hoje já se tem tantos estudos, tantas, né, pesquisas de, por exemplo, o quanto a punição, o quanto a violência, o quanto a agressão física, ela é, né, prejudicial. Isso afeta o desenvolvimento, a autoestima. Então, tem inúmeros, né, prejuízos. Os nossos pais, né, faziam isso, sim, mas eles não sabiam, né? E, com certeza, eles receberam muito mais, né, violência do que eles passaram, né, para nós. Sim, então, eles reproduziram conosco o que também foi realizado com eles, né? Exatamente. Não em todas as atitudes, mas da mesma forma, né? Mesmo que inconscientemente reproduziam, né, o comportamento e o trato com a criança, como sempre viram tratar os irmãos ou foram tratados, né? Exatamente. E essa educação, né, tradicional, que é muito punitiva, né, que usa ameaça, né, chantagem, a manipulação, é uma forma de educar relativamente fácil, né, porque a gente consegue, né, da criança aquilo, né, de forma muito rápida, né, porque faz uma chantagem, uma ameaça, ela sente medo, e por esse medo, né, gerado nela, ela vai, entre aspas, né, que eu sempre falo, obedecer, né? Então, num curto prazo, é bom, né, funciona, mas é a longo prazo. E né? será que realmente ela aprendeu o porquê daquela punição, né, sem uma explicação, simplesmente repreender, assim, a criança por algo sem explicar, né? Exatamente. E o quanto
essa obediência que ela é, né, gerada pelo medo, ela acontece porque a criança tem medo, né, da punição, ela tem medo, né, da mãe. O quanto isso é ruim, porque a criança, ela tem o pai e a mãe dela como alguém, né, que dá, né, segurança, apoio, né, e ela sentir medo disso, isso na vida adulta e na adolescência vai, né, trazer uma série, né, de benefícios, aliás, né, de malefícios, né. Então, o que eu sempre trago é uma educação positiva, né, que é um outro, né, viés, que é essa relação, né, é a gente se conectar com a criança, a gente aceitar que ela é como ela é e não como a gente, né, gostaria, né, que fosse, né, porque às vezes os pais criam expectativas, esperam, né, que o filho faça isso, que ele seja aquilo, e dele, né, não faz. Projetam também, muitas vezes, o que queriam para si, né, sendo que o ser, ele é um indivíduo único, ele jamais vai ser igual a outras, o que acaba às vezes gerando até alguma frustração mesmo, né, para a criança no decorrer do desenvolvimento. E a educação, né, tradicional, ela tem dois opostos, né? Ou é a permissividade, que é aquela linha mais que tudo pode, né? Tudo pode, que não tem, né, limite, é aquele pai, aquela mãe que eles não falam não, né? Então, é uma criança que não tem, né, limites. E, por outro lado, tem o autoritarismo, né? Que é eu mando e tu me obedece, é do jeito que eu quero, é na hora, né, que eu quero. E aí, olhando rapidamente, é uma relação, né, tranquila, porque a criança é obediente, ela não dá, né, problema. E muitos de nós fomos educados por uma educação muito autoritária, né? E eu sempre questiono, assim, será que a gente tinha medo, né, dos nossos pais? Ou a gente tinha, né, respeito, né? Provavelmente era medo. A gente fazia o que eles, né, mandavam por medo, né? Por medo de uma punição, né? Por medo, né, de um castigo, né? Enfim, mas era medo, né? E o quanto crescer numa relação com os nossos pais, que o medo é a base, o quanto isso é, né, ruim, porque a gente, né, se transforma em adulto inseguro, né, e a gente vai fazer isso nas nossas relações que a gente estabelece hoje, né. Sim, e muitas pessoas pensam, como tu falou, tem as que podem fazer tudo, né, não há limites, e não é também, isso também não é positivo, você permite tudo, porque a criança, ela está vindo ao mundo, né, e ela não tem noção de como é, né? Ela parte do zero, ela tá se adaptando ao ambiente, então precisa que alguém a ensine, né? Também eu leio, né, algumas coisas em relação a isso, no sentido de como, né, lidar, então, com esse processo de ensinar a criança, não de uma forma autoritária, mas impondo limites de uma forma amorosa. É difícil, é muito difícil, com certeza, né? Falando assim na teoria, você deve fazer isso ou não fazer, é complexo, porque na prática e também na correria e na rotina, né, do dia a dia dos pais, muitas vezes, como você disse, é mais fácil punir ou repreender sem explicar, porque tá sem tempo, tá correndo. Porém, é algo que tem que ser visto de um outro modo, né? Se você quer realmente o desenvolvimento certo para a criança, saudável, né, Raveli? Né? E eu sempre falo, então, né, que não sejamos nem permissivos e nem autoritários, que a gente encontre um caminho, né, do meio. E aí vem a dificuldade, né? Porque ou é isso ou aquilo, né? E o caminho, né, do meio, ele tem limite, ele tem amor e ele tem, né, respeito. E muitos pais, né, falam assim, mas eu tô sendo, né, permissiva, porque eu tô ouvindo a minha filha. Eu falei, não. E eu sempre falo assim, e eu, como mãe, uso muito, né, isso, de, né, fazer analogias, né? Por exemplo, o que aconteceu lá na minha casa, alguns meses, né, atrás, eu tava usando o secador, né, de cabelo, né, no banheiro, com a porta aberta. Isso tava, né, fazendo um barulho alto. O meu filho estava assistindo, né, TV, e dele disse, mãe, fecha a porta. Num primeiro momento, né, eu pensei, aí sim que eu vou fechar a porta, né? Eu não vou fechar a porta. E daí eu pensei, tá, mas só um pouquinho. Se o meu marido, né, me pedisse isso, se uma amiga, né, tivesse aqui em casa, a minha mãe, uma prima, eu fecharia? Sim, eu fecharia a porta. Agora, por que pro meu filho eu não posso? Então, essa educação, né, positiva, essa educação, como né, forma de exemplo, né, nesse sentido, pode em outro momento ele está não com um secador de cabelo, mas fazendo um outro som que esteja atrapalhando
alguém da casa também, né? Então, seria também exatamente. como um exemplo. Então, esse caminho, né, do meio, que a educação, né, positiva, a educação, né, consciente, aí tem inúmeras formas, né, da gente nomear, passa por pela forma de como que a gente olha a criança, né? Porque hoje a criança, né, na sociedade ainda é vista, né, como um ser inferior, incapaz, que ele, né, precisa, né, de limites, que ele precisa, né, de um adulto ali em cima. Mas eu sempre faço esse exercício, né, de empatia. E se fosse outra pessoa? E se fosse eu? Né? Porque o jeito que a gente trata a criança, ela não se sente bem, né? Então, essas analogias eu gosto sempre, né, de fazer, assim, porque a gente tá se relacionando com pessoas, né? Então, independente, né, de ser adulto ou criança, eu faria isso com uma amiga? Sim. Tá, e por que que com meu filho eu não posso? Claro, daí ajustando a idade cronológica Claro. da criança, né? Sim, e também o que eu percebo é que muitas vezes os pais, eles estão tão assim corridos no seu dia a dia que eles não conseguem, né, um tempinho mais de atenção que aquela situação exigiria, né, por exemplo, para então explicar o porquê que não se deve fazer daquele modo. Claro, isso é uma questão da sociedade, né, onde a gente é atropelado por um monte de coisas e de tarefas, né. Então também é um desafio grande nesse sentido. Dentro da educação parental, também tem algo assim voltado para essa questão dos pais, de encontrar um momento de se organizar a sua própria rotina, para que então consigam trazer essa educação mais amorosa e mais consciente. Com certeza. Uma coisa que eu sempre falo é o tempo de qualidade. A criança, até os 9, 10 anos, ela não tem a noção, né, de tempo que a gente tem. Então, muitos pais trazem, às vezes, né, pra mim, em atendimento, mas eu fico a manhã toda, né, com meu filho. Aí eu penso, tá, então, né, me relate o seu dia. Aí eu acordo, eu lavo louça, eu varro a casa, e dele tá ali, né, brincando. Não, né, vocês estão no mesmo ambiente, mas junto com o filho, com conexão, com presença, né, vocês não estão. Então, assim, hoje a gente vive uma vida muito, né, corrida, acelerada. Eu sei, né, que a gente chega à tardinha em casa, né, cansado, né, exausto, e tem banho, janta, sono. Então, geralmente, esse é o momento, assim, de mais estresse, porque a gente já vem sobrecarregada, né, de um dia, e a criança, né, tá ali, e demandando, né, da gente. Então, é parar, é respirar, né, e ter um tempo de qualidade. Então, assim, tenha 15 minutos, 20 minutos por dia, somente, né, mãe e filho, pai e filho. Sem brinquedos, sem TV, sem celular, né, sem absolutamente nada, né. Essa presença física, essa brincadeira, se a criança gosta, né, esse toque físico, né, então abraço, beijo, né, cócega, né, conversa, né, de contar o dia, né, dependendo, né, da idade, né, da criança. Então, ter esse tempo, né, de qualidade. E muitos pais, né, me relatam assim, eu deito, né, pra dormir, né, com meu filho, aí ele fica. Ele conversa, eu tô cansada, exausta, tudo que eu mais quero é que ele durma. Mas é o momento que o filho sabe que vai ter a mãe ali, só ele e a mãe. Então, é nesse momento que a criança quer mãe, quer pai, né? É nesse momento que ela vai expressar essa necessidade que ele tá tendo e que não tá sendo atendida, né, durante o dia. Eu também percebo um outro contraponto, além disso, da correria do dia a dia, também muitos da nossa geração, né, também estão voltando mais para si, né, também eu percebo isso, pode não ser a maioria, mas muitas pessoas estão se dando conta, né, do quão ausentes estavam de si mesmo. Acho que até a pandemia contribuiu para isso em algumas situações, né, e as pessoas também estão percebendo que elas não são perfeitas, que elas têm os seus problemas e estão tentando se acolher. Então, penso que da mesma forma funcione também com a criança, né, tentar acolher a criança e entender que ela também tem as falhas dela, porque ela está aprendendo recém como se portar no mundo, como que funciona, o que é sim, o que é não, o que pode, né? Acredito que dentro da educação parental tenha muito isso também, se trabalha essa questão de como se readequar a sua rotina para os momentos. Existem também
existem técnicas? Como é que funciona? São dicas comportamentais? Como que é, Ravel? Assim, tu trouxe uma questão muito importante, que é a questão, né, da consciência, da autoconsciência, do autoconhecimento. Isso é fundamental. E eu, desde que comecei a estudar, assim, eu tenho olhado mais pra mim, porque quando vê, a gente tá reproduzindo. Porque quando a criança faz algo e a gente logo né, se afeta, o nosso, né, cérebro emocional, ele vai reagir. E daí ele vai reagir, ele não vai agir, né, de forma consciente, ele vai reagir, então a gente vai explodir, a gente vai, né, xingar, a gente vai, né, brigar. E a importância de, quando ter esses gatilhos, quando ter esses momentos, eu parar, eu pensar, eu olhar pra mim, eu encontrar a minha regulação emocional, pra depois eu ajudar o meu filho. Então, eu era uma mãe que explodia, né, que xingava muito, ainda faço isso hoje, sou humana, erro. Claro. Mas eu, quando percebo, assim, eu digo, né, pra eles, eu não tô bem, eu vou sair, eu vou me acalmar e depois eu volto. Então, é a gente se conhecer, né, ter esse autoconhecimento, essa consciência, né, de ver que eu não tô bem e que se eu não, né, tô bem, eu vou reagir, eu vou brigar, eu vou fazer algo que eu vou, né, me arrepender, né, depois. Então, é essa conexão com a gente mesmo, né? Entender para procurar essa regulação emocional. Porque não adianta nada quando eu, né, que tenho 2 filhos, eles brigam, eu vou lá, eu, né, me irrito e bato neles, e grito, né, com eles. Eu preciso ir lá para ajudar a acalmar, né? A conciliar, a resolver esse conflito, né? Então, com certeza passa muito por um processo, né, da gente com a gente mesmo, para que a gente possa estar bem, né, e de forma consciente para ajudar as crianças, né. E sempre quando eu erro, quando eu faço alguma coisa, quando eu grito, né, eu falo, desculpa, eu errei, eu não me controlei, porque muitos, né, de nós, né, ouviram, eu te bati porque tu mereceu, eu gritei porque tu me provocou, né. Só que tem uma frase que eu gosto muito que é: tudo que eu sinto, que eu penso e que eu faço é responsabilidade minha, né? Então, é a gente, enquanto adulto, enquanto tem o cérebro, né, racional maduro, a gente ter esse controle emocional para ensinar isso, né, para os nossos filhos. Porque uma frase que eu gosto muito, né, também é: educar é sobre se relacionar. A gente não ensina, né, somente através, né, do que a gente fala. A gente ensina muito pelos nossos comportamentos, né, pelas nossas ações e pelo jeito que a gente se relaciona. E eu, enquanto mãe, eu tenho analisado muito, assim, bom, os meus filhos estão fazendo isso que eu não tô achando, né, legal. Mas e como que é aqui em casa? Isso acontece? Acontece. Bom, então eu vou mudar aqui em casa essa relação para que isso reflita neles, né? Então é tudo, é um processo, é o dia a dia, tudo que a gente tá, né, construindo, eles vão, né, reproduzir. Um exemplo, né, que eu sempre falo é que uma vez o meu filho disse: mãe, se tu não fizer tal coisa, eu vou fazer tal coisa. E eu, na hora, eu falei: nossa, isso é uma chantagem. Isso não pode, né, fazer. Aí eles assim: tu já fez isso, né, comigo? Eu fiquei quieta. Porque as crianças, no processo de aprendizado, elas reproduzem o que elas viram em algum local. Com certeza. Local. Elas não nasceram sabendo essa forma de agir, né? Exatamente. Então, é uma reflexão mesmo, que a gente pare e veja, mas onde pode ter acontecido isso, né? E outra coisa também que eu gostaria de te questionar é em relação a isso, as nossas falhas mesmo, como você relatou, porque prezam muito que a mãe ou o pai tem que ser perfeitos, os exemplos perfeitos para a criança. Não é assim, algo simples. Por quê? Porque o ser humano é falho, o ser humano se irrita e isso faz parte, né? E a própria criança também tem que aprender que o ser humano faz isso, para que quando aconteça, ela saiba acolher essa raiva que ela sente, porque isso faz parte, né, do ser humano. Exatamente. Então também tem essa questão, né? É porque a gente é humano, a gente erra, a gente vai ter, né, problemas e quando eu digo, né, pro meu filho, eu errei, eu não me controlei, eu tô ensinando o que eu faço quando eu erro, né? Então, ele vai aprender a partir dessa minha atitude o que eu faço, como eu devo, né, fazer.
E uma situação, né, que acontece muito nela em casa, porque eu tenho 2 filhos, eles brigam muito. E claro que às vezes é muito mais fácil eu ser uma mãe autoritária, né, e dizer, não, é isso e pronto, eu decido, é assim. Aí eu chamo eles, né, e digo, tu que é isso, tu que é aquilo. Temos um problema, como que a gente pode, né, resolver? Aí eles começam a pensar, não, então a gente faz assim. Não, mas não é justo? Ah, então a gente faz assim. E daí nessa, né, discussão, a gente resolve. Claro que isso, né, demanda tempo, não é sempre que eu consigo, né, mas o que eu tô fazendo? Eu tô ensinando eles a resolver, né, conflitos, porque durante toda a vida a gente vai ter, né, ter conflitos. E a gente tem que sentar, que conversar, dialogar, encontrar uma forma justa, né, e até isso ajuda a desenvolver o córtex pré-frontal, né, que é a parte mais racional, né, do nosso cérebro, que ela vai amadurecer, né, por volta de 25 anos, que uma das funções é a resolução, né, de problemas, né? Então bom, temos isso, como que a gente pode, né, fazer? Aí um dá ideia, outro complementa, outro, né, discorda. O senso crítico ali da criança também. Exatamente. Ravelli, a gente já tá chegando no finzinho do primeiro bloco, a gente vai para um intervalo, depois a gente continua conversando. Nós estamos falando com a Ravelli, que é educadora parental. O Análise vai para um intervalinho e a gente já retorna. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. Ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. Quer elevar a sua autoestima? Chegou em Santa Maria a Clínica Estética Face Doctor, especializada em rejuvenescimento e harmonização facial. A clínica conta com atendimento especializado, que se destaca pela qualidade e sensibilidade com cada cliente. Oferece procedimentos não invasivos, como botox, ácido hialurônico, fios de sustentação, bioestimuladores de colágeno e lipo de papada. Agende uma avaliação e descubra qual o tratamento ideal para a sua pele. Na Rua Marechal Floriano Peixoto, 1357. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. A Clínica Inana dispõe de emagrecimento biortomolecular. Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis, podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. Análise. Claudiane Weber. Retornamos com o programa Análise deste sábado, que tem a parceria de Cotricel, há 65 anos, unindo forças e cooperando com o agronegócio. Nós seguimos conversando com a Ravelli Goulart, que é educadora parental. A gente trazia, então, a explicação, né, do que seria a educação parental e mais em forma de conversa mesmo também, né, do quão desafiador é, né, educar
de uma forma adequada, né, os filhos, hoje em dia, com tantos recursos, tanta tecnologia, tanta informação, né. Eu gostaria agora de pedir para a Raveli falar mais também um pouquinho sobre os benefícios, né, da educação parental para o desenvolvimento, então, da criança, além do que ela já citou, né, até o momento. Isso, além, né, de toda essa questão, né, dos pais entenderem o desenvolvimento infantil, outro aspecto muito importante é a questão, né, das habilidades socioemocionais, né? O quanto é importante a gente ensinar desde cedo, né, os nossos filhos, essa questão emocional sobre os sentimentos, as emoções, o que é raiva, o que é, né, tristeza, o que é, né, frustração, e o que eu faço, né, com isso, porque anteriormente, né, tu tinha, né, falado sobre a raiva. Tá tudo bem eu sentir raiva, eu vou sentir raiva. Agora não está, né, tudo bem eu agredir alguém, eu bater alguém, né? Então, isso é inteligência emocional, isso envolve, né, as habilidades socioemocionais, que são habilidades que a gente vai usar, né, no nosso dia a dia até o final, né, da nossa vida. Então, é uma educação, né, que perpassa tudo isso, porque a gente, hoje, os adultos, a gente não aprendeu sobre as nossas emoções, né? Então, não precisa, né, chorar. A gente ouviu muito isso, Sim, né? não precisa chorar. ter medo, né? Sim, né, precisa, né, ter medo. A gente vai, né, ter medo. Mas agora, como que eu vou fazer para eu me acalmar? Como que eu vou fazer para encontrar minha segurança quando eu tiver medo? Ou quando eu sentir raiva, como que é um jeito mais adequado? Então, para eu não agredir ou voltar, Isso. então, para mim mesma. Né? Um exemplo que eu sempre trago, assim, que me preocupa, que me apavora, o quanto de violência que há no trânsito, né? Sim. Às vezes alguém, né, ultrapassa, não gosta, aí xinga, brigas, né, violência, né? Até com armas, né, às vezes, isso tudo, eu tenho certeza que é uma falta, né, de regulação emocional, né, de inteligência emocional, né, de empatia, que isso são as habilidades socioemocionais que a educação, né, positiva traz através da educação parental. Porque eu penso que agora que eu vou ter essa experiência, né, de ter filhos, né, não tenho ainda, mas você, como já tem, pode, de repente, me falar mais, né, nesse sentido. Que no momento, então, que você passa a ter, né, um filho, você quer ser um bom exemplo, né? Na maioria dos casos, né, a pessoa se importa em se tornar alguém positivo e alguém melhor. Então, por isso que eu penso que passa muito por essa questão do autoconhecimento próprio, porque aí, só então que a pessoa talvez se dê conta de certos modos, como ela agia, dando o exemplo, né, para a criança. Exatamente. Um exemplo, né, que aconteceu comigo hoje. Hoje pela manhã aconteceu uma situação que eu fiquei extremamente irritada, com muita raiva. Quando eu vi, eu já tava, né, brigando. Eu falei, opa, para aí, para que tu tá com problema, né? E a gente acaba descontando, né, nas crianças que não tem culpa, né, de nada. Aí eu falei, eu vou lá, eu vou chorar, eu não tô bem e daqui a pouco eu volto. Aí eu voltei bem e tudo certo. Então, esse autoconhecimento, é eu entender que eu estou reagindo e que eu estou indo contra alguém que eu quero apoiar, ensinar, ajudar, né? Que muitas vezes nem tem a ver com aquela frustração que você tá sentindo no momento. A criança fez ali qualquer outra coisa mais simples, mas aí como você estava frustrada por uma outra situação do dia a dia, enfim, por alguma outra coisa, acaba descontando, né, muitas vezes. Exatamente. E outra coisa também que eu queria conversar contigo em relação à pandemia, porque a gente viu muitos relatos, né, e saiu muitos estudos, muitas pesquisas também, da questão ali do convívio, então, dos pais com as crianças, porque muitas pessoas não conviviam, né, trabalham o dia inteiro, passam fora, chegam de tarde muitas vezes cansados, ou tem aquele, né, que parece que foi assim a primeira vez que se depararam realmente com o convívio ali, né, familiar, tanto que teve muitas situações de divórcio mesmo, né, então, e com os filhos também, tu, enquanto educadora parental, também atende, assim, pessoas que tu pôde observar essa questão da pandemia, que tenha impactado de uma forma mais intensa nas relações? A pandemia foi uma parada obrigatória, né, a gente não teve opção.
o que eu mais percebo, assim, que eu recebo, né, de pais é que a estratégia que os pais encontraram durante a pandemia foi o uso, né, de telas para que eles pudessem, né, trabalhar. Então, tem chegado muitos pais que como que eu vou, né, tirar a tela? Porque as crianças, né, de hoje elas já são mais tecnológicas, né, que nós. Já nascem mexendo no Já telefone. nascem, exatamente. Então, foi dado isso como ferramenta para que os pais, né, pudessem, né, trabalhar e exercer as suas funções em casa. Então, há muita, né, dificuldade, assim, chega muito como tirar a tela, né? E daí eu sempre falo assim, tudo que a gente vai tirar, a gente precisa, né, substituir. Então, muitas vezes a criança, ela se conecta na tela porque ela não tem um pai e uma mãe. Mas eu tenho certeza que quando a gente chega perto, né, de um filho e se conecta, né, com ele, senta, né, conversa e se interessa, né, pelo mundo dele, né, por ele, a criança imediatamente ela larga a tela. E eu vejo muito isso, né, lá em casa, assim, quando eu tô ausente, mesmo em casa, é tela. Agora, se eu tô ali com disponibilidade para os meus filhos, eles largam a tela imediatamente, né? Então, é a melhor orientação, porém eu sei que ainda é difícil, porque a gente, né, não tem tanto tempo, né, disponível. Sim, é difícil até para nós adultos, né, nos desligar. A gente até falava nisso antes de entrar no ar ali com a Thaís Sereta, que foi quem trouxe também esse tema como sugestão para o programa, sobre justamente isso, né, o quão a gente fica dependente, né, das redes, do telefone e da tecnologia. Então, isso também a gente está dando o exemplo, né, então é complicado, né, velho, é bem complicado conseguir impor, assim, o limite, o exemplo de uma forma adequada, é um desafio mesmo, né. Eu gostaria também que, para quem está em casa, assim, tu trouxesse um exemplo prático de como lidar com uma situação que eu acho que não tem pai que não tenha passado, acho, em algum momento, né? Porque faz parte, claro, do desenvolvimento da criança também. É a birra, né? Principalmente quando precisa levar junto a um mercado, uma loja, né? Fazer alguma atividade nesse sentido, onde o instinto visual, né, da criança é o tempo todo estimulado, né? Como lidar, então, com a birra, assim, de uma forma mais prática, né? O que tu poderia nos dizer, então? A birra é um exemplo típico, né, que eu acredito que todo pai, toda mãe, né, já viveu isso, né? Que é quando a criança tá lá no supermercado, vê um doce, vê, né, um brinquedo, e eu quero, e os pais, né, dizem, não, tu não vai, né, levar, e ela quer, e se atira, né, no chão, e grita. E aí, o que os pais fazem, né? A orientação que eu sempre dou é, primeiro, o que é a birra? A birra é uma intensidade emocional. A criança tá com as emoções ali, a flor, né, da pele. Então, assim, a primeira coisa é acolher. Porque qualquer explicação lógica que a gente for dar, né, dizer, esse carrinho a gente não vai, né, poder, né, levar hoje, porque eu já comprei ontem. Essa parte toda lógica, a criança, ela, quando tá na birra, ela tá com o sistema, com o cérebro dela, né, racional, desativado, porque as emoções estão gritando ali, né. Então, é acolher, é validar. Eu sei que tu quer muito esse carrinho, né, tu quer um abraço? Fica ali, né, com a criança, né, eu tô vendo que tu tá triste, pode chorar, acolher e validar. E nunca, né, dizer assim, eu sei, né, que tu quer, mas eu não vou te dar. Eu sei, mas... Não, eu sei, né, que tu quer, eu tô vendo quanto tu tá triste, eu tô vendo quanto, né, tu tá, né, sofrendo, né, tu quer um abraço? E fica ali. Depois que a criança, né, se acalmar, aí sim, a gente pode, né, partir, né, pra parte mais racional, né, quer dizer, eu não vou comprar, né, um carrinho hoje, porque eu comprei ontem, né, porque tu tem em casa, ou qual seja o motivo, né? Mas sempre acolher, aceitar, validar aquele, né, sentimento, porque depois que isso acontece, aí sim a criança, né, se acalma. E até a gente pode, né, pensar em nós, adultos, né? Às vezes a gente tá, né, com raiva, né, de alguma coisa, assim, aí, né, tu chega, né, e me diz, porque eu tô com raiva, né, de uma colega minha, porque ela fez isso, ela fez aquilo. Como que tu vai, né, se sentir se eu disser, eu sei, né, Claudiane, é difícil. Eu sei. Né, tu vai dizer, ela me entende. Agora, se eu chegar, né, e falar, não, mas nada a ver, né, tu que
né? Tu que é chata, que tá implicando, ela tá certa, olha só, tu vai ficar com raiva, né, de mim. Poxa, mas eu tô dizendo, né? Então, sempre, assim, é acolher, é aceitar e validar. Se colocar no lugar da criança e acolher também. E porque também isso é a reação da criança, né? Ela também tá sendo reativa a ela não ter a vontade dela atendida, né? Ela não vai, no primeiro momento ela vai reagir, porque isso é do ser humano, né? Para depois, então, ela poder entender. Exato. E claro, também a gente tem que lembrar que a criança, ela tá descobrindo as palavras, dependendo da idade. Ela não consegue. Também a gente não é assim para explicar, eu não vou te dar, porque não temos condições de comprar. A criança muitas vezes não sabe o que isso significa, né? Então é bem desafiador mesmo. Isso, né, que tu traz até é muito importante, porque é nesses momentos que a gente vai dar o vocabulário emocional. A gente vai dizer, eu tô vendo que tu tá triste, eu tô vendo, né, que tu está frustrado. Reconhecendo aquele sentimento, aquela emoção da criança. Exatamente, porque assim como a gente diz, isso é um copo, isso é uma cadeira, a criança, bom, então tá, isso é um copo. Repetidas vezes, ela sabe que isso é um copo, que isso é uma cadeira. A mesma coisa com as emoções. Então, ela vai ver, bom, então toda vez, né, que eu faço isso, é frustração. Toda vez, né, que eu faço isso, é tristeza. Né? Então, a criança vai tendo esse repertório emocional, né, que a gente precisa ensinar, assim como a gente ensina o nome, né, dos objetos. E em relação também, eu vejo alguns vídeos, por exemplo, ali da comida mesmo, né? Mas aí, claro, quando são menores um pouco, né? Onde a criança rejeita e muitas vezes os pais querem obrigar a criança que ela tem que comer aquele determinado alimento, né? Enfim, pegando o exemplo do alimento, poderia ser de qualquer coisa, até da roupa, porque hoje cada vez mais cedo as crianças têm, né, a sua vontade própria respeitada também, né? De dizer o que gostaria de usar ou não. E a gente vê muito isso do tentar impor que a todo custo a criança tem que comer aquele alimento. Isso também passa por uma questão de acolhimento, de entender, ela não gostou daquele sabor, vou ter que agir de outro modo. Também é nesse sentido, sempre é acolher o que a criança está sentindo. Exatamente, e até sobre a introdução alimentar, entender que para nós, uma banana é óbvio que é uma fruta e que a gente vai pegar a banana e comer, mas a criança, ela olha aquilo, ela cheira, ela aperta, ela esfrega, né, no rosto, porque para ela aquilo não é tão óbvio, né? Comer é um processo novo. Então, até que ela entenda isso, que aquilo é um alimento e que aquilo ela deve, né, comer, é um processo, né? Então, sim, entender isso, brigam, né? Não passa, não atira no chão, mas a criança não sabe, a criança tá vendo aquilo pela primeira vez, claro, né? Ela quer explorar aquilo, né? É ter esse entendimento do que a criança, né, vai fazer. E daí eu sempre falo que é olhar a criança pelo viés dela e não o nosso, né, de adulto. Porque às vezes as coisas são tão óbvias, né, pra nós, né? A gente olha, né, no relógio e sabe que é quase a hora, né, do almoço, que é quase a hora, né, de dormir, que tá tarde, que tem que tomar banho. É óbvio. Mas a criança não, ela não tem esse entendimento, essa noção, né, de tempo, né, que a gente tem. Então, é olhar a criança pelo viés dela, né, pelo que ela consegue entender. Muito, muito interessante. E outra questão também, agora mesmo se aproxima o início das aulas, né, na rede municipal e na rede estadual, né, começam ainda esse mês. Em relação a isso também, o que tu teria a nos dizer? Porque muitos pais retornam lá da pandemia, que atribuíam à escola, né, a educação, e é uma educação diferente, né, a da escola e a de casa, né? Então, muitas crianças vão ir pela primeira vez porque estavam isoladas na pandemia. Como lidar também com essa questão né, conseguir também se desapegar da criança, porque muitas vezes os pais que são apegados, né? Às vezes a criança até quer ir, mas os pais não querem deixar. Alguma coisa assim de um modo mais adequado para ser menos traumático, né, para a criança, essa ida até a escola, o convívio com outras crianças, que muitas, por exemplo, que estavam na pandemia, reclusas, não tiveram esse contato, né? É o processo de adaptação, né? E eu sempre falo que, primeiro, né, o adulto, seja o pai, mãe, né, enfim, deve se sentir seguro com aquela escola, com aquela professora, né?
Porque se nós, enquanto pais, a gente confia, né, na professora, né, se a gente tem essa relação, né, segura, a criança vai, né, sentir isso. Então, esse é o primeiro passo, né? É conhecer a escola, conhecer a professora. É muito importante, né, que faça uma entrevista, né, com a professora e pais, né, para que a professora possa conhecer minimamente aquela criança, né, que daí o pai ou a mãe, eles vão falar sobre a criança, sobre as preferências, o que não gosta, o que gosta, né, do que tem medo, né. Então, isso já dá uma segurança para a família, né. E o processo de adaptação, né, que é um tema muito falado agora, é que, primeiro, cada criança tem um processo de adaptação, né? Não tem como, né, dizer, o processo de adaptação, ele demora 1 mês. Não. Para algumas crianças é 1 semana, né? Para outras é 3 meses. Porque tudo, né, depende, né, do vínculo que ela vai estabelecer com a professora, né? Como que é essa relação? Se ela se sente, né, segura, logo ela vai, né, se adaptar e vai ficar muito bem. Agora, se ela não tem um vínculo, né, seguro, uma relação, né, segura com a professora, isso vai demorar muito tempo, né? Então, e como que o professor, ele pode, né, fazer isso? É sempre sendo a segurança, né, para a criança. Então, se a criança, o professor, né, dizer, a tua mãe tá ali na outra nessa linha e daqui a pouco a gente vai lá ver ela. Daqui a pouco ir lá ver ela, a mãe estar ali, né? Porque daí isso vai fazendo com que a criança sinta, realmente, eu posso confiar. Porque ele, né, porque o professor disse que a minha mãe estaria ali e ela está ali. Né? Então, isso vai trazendo uma confiança, né? E a criança logo, ela vai, né, se adaptando, assim. Mas agora, se não há uma relação, né, segura, vai ser difícil durante todo o ano, assim. A criança, ela não vai querer ir pra escola, ela vai, né, chorar, alguns dias mais, outros menos, mas se ela não tem um vínculo seguro com a professora, ela não vai, né, se adaptar. Importante, né, também, porque às vezes, né, durante o ano letivo, há trocas, né, de professoras. E daí entender que essa troca causa uma insegurança, porque a criança estava acostumada, né, a ter sempre aquela prof, aí troca. Uma coisa muito importante que, principalmente na educação infantil, que as escolas façam é a rotina. Porque a criança, ela vai vendo, bom, então eu chego, aí a gente faz uma rodinha, tem a hora, né, do conto, depois é pracinha, depois é lanche, né, que tenha essa rotina, porque ela vai entendendo como, né, que funciona, e essa rotina traz previsibilidade, né, para ela, e traz segurança. Então, isso ajuda muito, né, para que estabeleça esse vínculo. Para contribuir com o entendimento de tempo também, noção né? de tempo. Exatamente. Sim. E também, daí já claro, já são normalmente, não crianças até não digo, né, tão maiores, pode ter alguns contratempos quando são menores mesmo, de desentendimento entre os colegas, acontece muito, né. Claro, a própria questão do bullying mesmo, né, e a gente sabe que não é só na escola, infelizmente dentro, às vezes, da própria família, a família comete, né, bullying ou discrimina, né, aquela criança. Como lidar também com essas situações, né, onde não se há tanto tempo para ensinar, né? O que seria, assim, o tempo ideal de Existe isso, um tempo ideal de se passar com a criança? Os pais, você tá falando, olha, eu digo assim, no mínimo 20 minutos por dia de um tempo de qualidade, de fato, né? Porque isso é tu estar conectado, né, com teu filho. E eu digo assim, que a conexão, ela é a solução de todos os problemas. Porque com as crianças, todo comportamento é uma comunicação. Então, quando a criança tem um mau comportamento, ela está comunicando algo, ou uma necessidade fisiológica não atendida, ou uma necessidade emocional não atendida. Porque, como eu já falei, a criança, ela não tem o córtex pré-frontal, que é a parte mais lógica e racional, para dizer, olha, hoje eu estou triste, estou, né, chateada e eu quero, né, brincar com você. Ela vai, né, gritar, ela vai, né, teimar, ela vai, né, chamar atenção, porque é o que ela consegue, né, fazer. Então, que a gente possa olhar, né, aquele mau comportamento como uma comunicação, que a criança está comunicando algo, uma necessidade que não está sendo atendida. E quando os pais têm esse tempo, né, de qualidade,
Não vou dizer que não aconteça, mas muito raramente vai ter episódios, né, de mau comportamento. Porque a criança é como, né, que a gente fala, ela tá com um tanque de amor cheio, né? Então ela está satisfeita e tá tranquila. Certo, Ravelli. É um tema que daria muito mais tempo de conversa, né? Até porque a cada dia a gente é submetido a mais e mais informações, ou dicas, ou faça assim, ou faça de outro modo. E aí não existe, né, uma receita, como você mesma disse. Cada criança é única, né? Cada pai, cada mãe também tem as suas questões, então é algo complexo, mas que com o amor e o acolhimento é possível se estabelecer uma relação e desenvolvimento adequado, né? Com certeza Não existe, né, receitas. Seria muito fácil, né, se existisse. E uma frase que eu sempre digo, né, para os pais, né, que me procuram, e eu sempre digo em atendimento, é que não existe certo e errado. Existe o que funciona e o que não funciona. Então, o que funcionou, né, para mim, pode não funcionar, né, para ti, e tá tudo bem, né? Não é que eu fiz certo e que tu fez, né, errado, mas que, né, no teu contexto, né, familiar, né, na tua relação, né, funcionou, na minha não. Então, é uma tentativa e erro diariamente, né? É a gente ver o que funciona, o que não funciona, e sempre ter esse olhar atento aos nossos filhos, né? Olhar a criança a partir, né, do que ela é e consegue ser, e não a partir, né, do que eu espero que ela seja, né? Da projeção que a gente faz. Exatamente. É aceitar que ela é assim, que ela é, né, do jeito, né, que ela é, e que se tá me demandando atenção, é porque tá, né, precisando. Se eu acho, né, que não, né, ok, é a minha opinião, mas se ela tá com essa, né, demanda, vamos, né, suprir, porque ela tá com essa necessidade. E claro, também como você falou, não é que é deixar fazer tudo. Tem que sim, né, impor os limites, mas de uma forma amorosa, que a criança realmente compreenda e entenda, e não que seja baseada no medo, né? Como tu falou, achei isso muito importante que tu trouxe. Tem uma frase, né, que eu gosto muito, que é: quando o teu filho, né, sentir medo, ele vai, né, fugir de ti ou ele vai, né, fugir pra ti, né? Então, eu quero que ele, né, se afaste, né, de mim, porque ele tem medo, quando ele faça alguma coisa errada, ou até mesmo, né, na adolescência, né, quando, né, enfim, bebe alguma coisa, né? Ele vai, né, contar ou vai omitir? Porque ele tem medo, né? Então, o que a gente, enquanto mãe, quer é que os nossos filhos sempre, né, recorram a nós e tenham esse apoio, né? Mas que a gente possa, né, olhar para todo o caminho, o que a gente vem construindo. Porque o que a gente planta na infância, a gente vai colher na adolescência e na vida adulta. Certo. Ravelli, tu tens um contato teu para quem se interessa, né, se aprofundar mais nesse tema, ou buscar um atendimento também, alguma orientação? Sim, eu tenho um perfil, né, profissional, né, no Instagram, é @ravellegoularte, e ali eu posto, né, diariamente, né, ou nos stories, ou lives, né, sempre algum, né, conteúdo, né, que vá agregar, né, porque é tanta informação e é um processo lento, né, porque é uma desconstrução, é muita informação, é muita aprendizagem, né, então podem, né, me seguir, entrar em contato ali que a gente conversa. Tá bem, então. O análise deste sábado, 11 de fevereiro, vai ficando por aqui. A gente conversou com a Ravelli Bueno, que é educadora parental, também é educadora especial e mestre em educação, e é mãe também do Pedro, né, e da Luísa, né, então também experiencia, né, a maternidade diariamente. Muito obrigado, tá, pelo teu tempo, por se dispor em vir aqui trazer um pouquinho de informação, conhecimento pra gente, pra quem nos acompanha na rádio CDN, na TV Diário. Nós voltamos às 10h30 no próximo sábado. Fiquem agora com o Central CDN. Tchau, tchau.